Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live. Acho que é a segunda ou terceira live desse ano. Estive um pouco sumida por aqui, mas hoje a gente tá voltando com lives assim, já para começar o mês de abril, com chave de ouro. E hoje a nossa live é uma live muito importante, uma live muito interessante, que vai falar sobre a importância da avaliação neuropsicopedagógica, muito além dos testes. E a nossa convidada é a doutora neuropsicóloga Elisa Kikuchi. Eu vou falar para vocês um pouquinho dessa trajetória da Elisa, depois ela vai se apresentar melhor para vocês, mas eu preciso aqui falar para vocês um pouco do currículo dessa mulher que é incrível. Ela é maravilhosa e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com a nossa noite de hoje. E aí, eu trouxe aqui um rascunho para me ajudar, porque a memória hoje também não está colaborando. A Elisa Kikuchi, ela é psicóloga e neuropsicóloga, formada pelo Mackenzie. Ela possui MBA em Gestão de Pessoas e especialização em Neuropsicologia pelo CETCC. Atua, na avaliação aí neuropsicológica, clínica e psicodiagnóstica, atendendo crianças e adolescentes, adultos, né? Ela é apaixonada por compreender a mente humana de forma integral. E ela acredita que a avaliação vai muito além, das aplicações dos testes, uma vez que é uma ferramenta potente. Hoje eu tô, gente, meu Deus! Potente de escuta, acolhimento e transformação. Em sua prática, une técnica, sensibilidade, ética em cada processo. Então, vou chamar a Elisa aqui para conversar um pouquinho com a gente. Rafa, seja bem-vinda. O pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa-me ver aqui. Faz um tempinho. Opa, o que eu fiz? A pessoa já começa. Ah, agora foi. Tô aqui chamando a Elisa para participar com a gente desse momento. Eu tinha colocado uma musiquinha de fundo, eu vou tirar. Foi só pra gente aí começar a nossa live. Eu te mandei convite, Elisa. Veja por favor se chegou o convite. Vamos ver. Enquanto isso, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no nosso Insta e o pessoal que vai assistir também no canal do YouTube, eu me chamo Andréia, sou professora neuropsicopedagoga, além de ser mãe também atípica, tenho um filho com autismo e um outro em investigação, que passou aí por todo esse processo, que ainda está passando também neste processo aí de avaliação. Elisa, veja se chegou para você o convite. Eu mandei aqui, só que ele não tá esperando você aceitar. Dá uma olhada, por favor. Veja se... Enquanto a Elisa vai entrando, então a minha trajetória aí começou na educação e a partir da educação surgiu a necessidade de me aprofundar sobre as questões da aprendizagem, porque vocês sabem que dentro da educação a gente tem grupos muito heterogêneos e hoje, com a educação especial muito presente aí nas escolas regulares, é muito importante que nós professores, que nós profissionais da educação tenhamos aí esse conhecimento para poder trabalhar de forma mais sensata e correta, com todos os nossos alunos aí que apresentam dificuldades de aprendizagem. Elisa, eu não sei o que está acontecendo, que não está indo. Veja se você consegue me mandar o convite, onde tem essas duas pessoinhas aqui embaixo. Veja se você consegue mandar para mim, porque não chegou, que estranho. O que está acontecendo, meu povo? De vez em quando acontece, essas coisas de Insta. Tenta enviar para mim o convite. Vamos ver se assim vai chegar. Vamos ver. O Insta, de vez em quando, gente, vocês sabem, eles dão aí umas emoções pra gente já começar a live com o pé direito.
Vamos ver se agora, se a Elisa me mandar. Senão eu vou ter que sair e reiniciar a live de novo. Que coisa. Pra mim não chegou nada ainda. O que está acontecendo? Oi, Juliana, seja bem-vinda. Você conseguiu, Elisa, me mandar o convite? Veja aí pra mim, por favor. Ah, acho que agora chegou. Agora chegou. E agora foi? Agora foi. Até que enfim. Seja bem-vinda, Elisa. O pior é que entrou pelo celular. Não tem problema. Ah, será que era isso que estava dando problema de aceitação? Estranho, muito estranho. Mas acho que agora foi. Agora foi. Calma aí. Então vamos. Estranho, eu ativei pelo celular e agora deu certo. Então vamos Bora. pelo celular. É sempre melhor pelo celular, viu? Às vezes pelo computador ele dá umas travadas. Ah, então ok. Vou deixar ligado. Perfeito. Então, meu povo, vamos lá. Aí acho que só tem que desligar o microfone do computador para não dar microfonia. Uhum. Muito bem, o pessoal que está entrando, sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser de extrema importância, como eu coloquei lá nos stories. É a primeira vez que eu vou estar fazendo uma live direcionada para as avaliações neuropsicológicas. Eu sempre dou uma enroscada, né? Neuropsicológicas, né? Eu falo tanto da neuropsicopedagogia, que aí quando vai para psicologia dá umas enroscadas aqui. Elisa, eu já te apresentei um pouquinho, mas eu acho que é mais interessante, né, quando a pessoa se apresenta, conta um pouco da sua trajetória, por que que você escolheu ser psicóloga, né, e aí toda essa sua trajetória como profissional, como ser humano, como pessoa. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Claro. Bom, prazer, né? Eu agradeço aí o convite e assim essa oportunidade aí de trazer um pouco, né? Porque conversando com a Andréia, o intuito mesmo é essa psicoeducação, né? Porque muitos se confundem qual que é o papel do neuropsicólogo, do psicopedagogo, enfim. Então acho que a gente vai explorar um pouco essas questões, né? Mas de qualquer forma, eu sou psicóloga, me formei aí no Mackenzie, depois era uma época que eu estava em RH, fiz um MBA em gestão de pessoas e posteriormente, né, depois que eu quis sair dessa área aí de RH, área social também que eu atuei, foi quando eu ingressei retomei na verdade, né, a área clínica e fiz uma especialização aí em neuropsicologia. Muito bem. E aí, quando você pensou em fazer psicologia, o seu intuito era realmente atuar nas empresas ou você já pretendia ter um espaço para atender? Na verdade, assim, eu sempre gostei da área clínica, né? Mas é que depois de 5 anos você quer, né, de fato, ganhar dinheiro, você quer atuar e sempre tinham muitas oportunidades, né, para o RH. Lembrando que a área clínica é uma construção que leva tempo. Então eu estava no momento que eu não tinha, talvez, essa oportunidade de esperar tanto tempo, né? Porque já estava prestes a casar. Então, assim, a gente sabe que essa questão financeira pega bastante, né? Mas depois que a gente começou a se organizar, daí eu sabia que aquela era uma vontade, né, que eu sentia, e aí foi oportuno, né? Eu fui preparando, nunca deixei de estudar até fazer essa virada de chave. Perfeito, muito bem. E você falou uma coisa muito importante, né? O não parar de estudar. Porque muitas vezes as pessoas acham que é somente fazer a graduação, que já vai saber de tudo, que já vai aplicar testes, que já vai, né, clinicar. E aí, quando você começa a atuar, você fala, meu Deus, tudo aquilo que eu aprendi, eu preciso aprender mais. Porque cada vez mais, né, cada essa criança, sensação, Andréia. Cada criança é única, e mesmo que venha com um diagnóstico, né, parecido, dislexia, que seja um TDAH, um autismo,
é muito diversos, né, essas áreas. E aí, Exato. dentro disso, a gente tem que se aprofundar, buscar, porque a Uhum. mente humana é algo assim muito, eu acho incrível, né? Porque são cérebros aí que a gente fala, meu, mas eu estudei tal coisa e essa criança não está apresentando essas características e como que se enquadra? E aí a gente vai buscando cada vez mais, né? Então, estudar é uma coisa fundamental, é algo Com assim fundamental, certeza, né? E exatamente. aí você falando disso, tem uma das Aham. perguntas aqui que eu acho que eu até esqueci de te mandar, mas eu acho que vem um Diga. pouco do que a gente está falando. Aham. É essa questão da diferença, né, do psicólogo. Eu não sei se é uma diferença, né, mas a Uhum. questão da especialização na neuropsicologia. Porque aí tem a questão de alguns testes que o psicólogo. Eu não vou saber, acho que ser mais claro, mas eu acho que aí você consegue desmiuçar pra gente. Que Sim, aí na o verdade, neuropsicólogo. isso, na verdade, assim, todo profissional que é formado em psicologia, ele, né, livremente ele consegue aplicar, né, corrigir, né, desde que haja aí o conhecimento, né, para assimilar, né, qual que é o objetivo do teste e tudo mais. Só que na neuropsicologia é desenvolvido todo um raciocínio clínico, né, e tem, é claro, uma bateria específica, né, mas é um olhar diferenciado, mais aprofundado, porque enquanto às vezes, por exemplo, no consultório, né, o psicólogo às vezes pode querer verificar a questão mais emocional e comportamental, o neuropsicólogo ele vai, né, com essa intenção de entender melhor a cognição do paciente, né? Então, na verdade, até pegando um gancho, né, para falar a respeito da avaliação neuropsicológica, então é muito mais, né, do que dar um diagnóstico ao paciente, mas tem muito a ver com essa questão, né, de entender profundamente, né, essa questão emocional, a parte aí de funcionamento cognitivo, somado à parte comportamental. Então, Perfeito. assim, né, dá uma abertura tremenda para a gente, né, é como se fosse ali um quebra-cabeça mesmo, né, nessa questão aí de conhecer cada funcionamento. E quando a gente fala em habilidades cognitivas, a gente olha o quê? Para a memória, para a atenção, para questão de funções executivas, a parte de linguagem, desempenho escolar. Então, assim, é somado, né? Toda essa parte aí da eficiência cognitiva, que é o QI, né? A questão comportamental, personalidade. Então, assim, você vai estruturando, né, e consegue integrar todas essas habilidades, né? Somada ao perfil da pessoa, e por isso que a gente acaba, né, laudando aí esses perfis, porque você enriquece muito o processo de avaliação. Perfeito. E aí, já entrando então no nosso assunto, Uhum. o que é uma avaliação então neuropsicológica, né? O que que se trata? Você já deu aí Uhum. uma grande mensada para a gente, a questão da Isso. atenção, da memória, mas o que seria esta avaliação, então? Isso, a avaliação, ela consiste em um processo investigativo, né, para justamente a gente entender como que é a performance, né, desse paciente. Né? No caso, por exemplo, eu avalio tanto crianças, né, adultos, quanto idosos, então existem baterias específicas para cada faixa etária, né? Então, todos os testes são normativos, né, aí a questão da psicologia. Então, assim, tem algumas tarefas que às vezes também podem ser inclusas, né, tem aqueles testes também que são abertos não somente para o psicólogo, né, mas também para outros profissionais da saúde. Então, a gente faz, né, toda essa distribuição, né, para essa investigação e, geralmente, quando essa pessoa chega para nós, ela já chega com uma hipótese diagnóstica. Então, assim, Uhum. existe já uma bateria, né, para a gente fazer essa investigação e ao longo do processo, a gente, né, de acordo com o próprio DSM, a gente pega, né, a ponto ali de confrontar mesmo essas informações para ver se de fato corresponde, né, aquelas características na questão mesmo de critérios diagnósticos, né, para a gente validar ou não, né, essa questão Uhum. nesse sentido. Perfeito.
Eu lembro quando eu fui fazer a avaliação do meu filho, porque a gente passou por todo um processo, né? Foi para Aham. o pediatra passou para o neuropediatra, e aí o neuropediatra jogou para o psicólogo, né? E ele falou assim, ó, tem que buscar um neuropsicólogo para poder fazer aí as avaliações, para poder identificar realmente se é traços autísticos ou se é outra coisa, né? Exato. E aí eu ficava pensando, por que não, né, a pediatra não já me falou logo que era o neuropsicólogo? Porque, querendo ou não, primeiro tem que passar por vocês para poder Uhum. voltar para o pediatra, ou neuropediatra, no caso, quem dá o laudo, para ele poder ver esse relatório e, a partir disso, então, fechar o diagnóstico da criança. Né? Então, Uhum. às vezes tem todo um processo que, querendo ou não, acaba demorando um pouco mais, que no final teria que ter, eu acho, né? Não sei se eu estou Uhum. equivocada, mas aí você pode me corrigir. Eu acho que deveria, de cara, né, a pediatra já mandar para o neuropsicólogo para fazer Uhum. essa avaliação. A gente sabe que tem a questão clínica, né? Os exames de tomografia, enfim, que o neuro vai pedir, mas eu acho que se a gente já tivesse esse relatório na mão, né? Então, quando o médico olhasse esse relatório, eu acho que faria até mais fácil para ele direcionar, né? Isso, na verdade, assim, por que que os médicos solicitam, né, esse laudo neuropsicológico, né? É justamente com a intenção de explorar mais a funcionalidade, né, seja da criança, seja do adulto, porque quando a gente pensa, né, num tempo de consulta, né, às vezes muito rápido, né, como que a gente vai conseguir? Até porque não existe ali um padrão de pessoas com TDAH, Uhum. né? Cada um tem ali, né, um perfil, certo? Então, a partir do momento que a gente faz aí essa avaliação completa, a gente consegue definir quais são as potencialidades, né, quais são as dificuldades, e até chegar de fato, né, se é sugerido mesmo, né, a questão aí do diagnóstico, mas de qualquer forma, né, infelizmente tem muitos pais ou até mesmo, às vezes, profissionais que ficam só esperando mesmo, né, o diagnóstico e não necessariamente, né, às vezes se preocupem em se atentar, né, ao perfil de forma completa, né, para entender também, né, quais são as forças, as fraquezas também, Sim. né, daquele paciente. Mas às vezes o próprio profissional ele pede, né, pensando aí na atuação médica, justamente para explorar, para que de fato, né, ele tenha essa afirmação, né, até porque a gente sabe que não existe ali uma testagem, né, pensando num exame específico, né, para comprovar, né, se a pessoa tem de fato, né, a questão, por exemplo, de TEA, TDAH, né? Exatamente. E aí você estava falando, e aí eu me lembrei, né, que há algumas situações que os pais chegam para nós falando, olha, porque eu já tenho um laudo da criança tal. E aí quando a gente vai ver, não é o laudo, é o relatório do neuropsicólogo. Hum, Né? Então, assim, é importante, né, enfatizar isso, porque os pais confundem muito. Então, exato. né, essa avaliação não é o laudo. Né? O laudo quem vai fechar é o neuropediatra, o neurologista, né, se for adolescente e adulto, ou o psiquiatra. Né? A gente não pode, É. né? Na verdade, assim, o neuropsicólogo, ele emite mesmo o laudo, né, psicológico com enfoque neuropsicológico, né, mas, assim, alguns profissionais, né, até mesmo esse neuropsicólogo, ele até pode afirmar, né, a questão aí do CID, enfim, mas, de qualquer forma, algumas instituições, né, elas preferem que o próprio médico valide, né, com o CRM, né, essa questão para que o laudo torne-se válido, né, mas assim, Uhum. o próprio conselho, né, de psicologia, né, ele também sugere que, né, a partir do momento que você tem convicção, né, que de fato você validou e corresponde, você também pode já confirmar, né, essa questão, até porque nós, eu acho assim, é muito difícil a gente não ter troca, né, eu acho que até
até pego um gancho como a gente se conheceu, não é, Andréia? Por meio de pacientes em comum, né, que eu precisei indicar. Então, a Andréia, a mesma coisa, de pacientes que ela me indica, porque não tem como atuar sozinho, né, e diagnosticar ninguém sozinho. Então, eu acho que é uma parceria, né, que a gente tem que ter de trocas, porque faz parte, né, essa troca multidisciplinar para enriquecer o processo, né, e até nas tomadas de decisões, pensando aí em possíveis encaminhamentos, nesse sentido. Exatamente, isso é de extrema importância, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu fiz a avaliação com a neuropsicóloga, e aí eu vou passar meu filho na psicopedagoga, ou na neuropsico, ou sei lá, no psicomotricista, e aí somente aquele relatório, né, aquele laudo neuropsicológico que vai dar todas as respostas, né? E na verdade não. Cada área de atuação vai ter aí, né, os seus protocolos, suas avaliações, enfim. E uma vai complementar a outra. Isso né? Então você fala assim, mesmo. nossa, mas eu acabei de fazer uma avaliação, vou ter que fazer outra. Perfeito. Né? E isso, inclusive, nós tivemos um caso assim, não é, Andréia? Eu acredito que o próprio laudo neuropsicológico, ele é um pontapé, né? Então, assim, principalmente quando são pais, né, e se deparam aí com questões que eles precisam de esclarecimento, chegam para nós, assim, com muita preocupação. Então, assim, eu vejo que o laudo, né, o neuropsicológico, ele dá ali uma abertura, né, justamente para a gente direcionar, né, até o tipo de intervenção, né, o que faz sentido, né, quais são as sugestões de tratamento, né, orientações escolares também. Só que às vezes os pais se frustram, né, justamente porque a avaliação tem um preço significativo e são várias etapas, né? Então eu acho que às vezes é o que inicia, não sei o que você acha, Andréia, mas às vezes eu acho que é o pontapé para dar continuidade às demais, né, intervenções. Eu acredito que é fundamental, porque assim, quando eu pego um relatório seu que eu vou, né, conhecer a criança, tudo, eu já tenho uma ideia, né, de quais são aí as potencialidades dela, quais são os principais prejuízos, né, o que aí a gente tem como já uma suspeita, né, a gente já teve situações da criança ter um TDAH, e aí também, né, ter um pezinho para o transtorno de aprendizagem. Então, é fundamental, né, eu acho que a questão, quando é um bom relatório, né, quando a gente tem aí esses protocolos, avaliações, porque infelizmente a gente vê muitos relatórios que a gente fala assim, meu Deus, né, o que está acontecendo? A gente não consegue ter a resposta que a gente precisa, né? Então, de novo, eu volto à sua fala, né? É fundamental a gente estar estudando. Perfeito. Assim como eu, você também, quando chega uma criança, né, você vai buscar, você vai validar cada vez mais, né, os testes que você vai utilizando. Porque cada criança é única e elas sempre vão trazer para nós além, né? Além daquilo que a gente já sabe e busca. Exatamente. Então é de extrema importância, né? Essa seriedade. Às vezes eu falo com os pais, eles falam assim, mas eu tenho que fazer avaliação. Eu falo, olha, não tem como a gente fazer, né, uma intervenção sem uma boa avaliação. Porque eu só posso ter um bom programa de intervenção se eu conhecer o seu filho. Né? Eu tenho um relatório ali da neuro, mas eu também preciso entender como que funciona esse cérebro, como que essa criança aprende, né? Quais são aí as dificuldades presentes. Então, um acaba complementando a outra, né? Então, é de extrema importância. Perfeito. E aí, já falando nisso, veio uma pergunta aqui, que o pessoal que está assistindo também quiser colocar suas perguntas, que não deixou na caixinha, pode estar colocando aqui que a gente vai respondendo. Em relação à avaliação, quando procurar um neuropsicólogo? Certo. Normalmente, né, o que chega, o que é mais comum, geralmente é uma demanda que vem por meio aí ou do neurologista, né, o neuropediatra, ou o psiquiatra, ou até mesmo a escola. Certo? Então, assim, quando é criança, normalmente vem depois que, eu acho que no período de início da alfabetização,
né, que geralmente é o momento que muitas coisas se tornam ali mais aparentes, né, e esses pais começam a se deparar com algumas dificuldades, né, e eles querem entender e explorar essas questões, né? Então, geralmente vem por esses meios. Perfeito. Deixa eu só dar boa noite aqui pro pessoal, para Thaís, pro Vini, pro Rony, que estão entrando, vendo a nossa live. Pode ir deixando as perguntas de vocês, que a gente vai depois aí colocando, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já passou, e aí a gente vai no decorrer da live falando com vocês as dúvidas, perguntas e afins. E aí tem outra pergunta aqui que é importante. Agora eu me perdi. Todas são, né? São tantas perguntas. Quais testes são mais indicados para crianças atípicas? Na verdade, assim, Andréa, na nossa área, são vários testes, né? Tem ali, o profissional, ele tem ali uma bateria de base, né? Mas assim, como a gente respeita muito essa questão, por exemplo, de faixa etária, tem teste que é aplicado na questão da inteligência, da memória, né? Da atenção. Então, assim, são inúmeros. E o que vai diferenciar? A demanda, né? Mas assim, todas as crianças são testadas, né? Tanto as crianças quanto os adultos, eles são testados em todas as habilidades, né? Na memória, por mais que ele venha com uma questão, por exemplo, de aprendizagem, ele vai ser testado em todas as funções cognitivas, né? Então, assim, são inúmeros os testes, né? Então, assim, respeitar mesmo a faixa etária, né? Mas, assim, a própria amostra, ela já direciona, né? Por exemplo, na hora que você vai fazer uma correção, que daí você pode definir ou por faixa etária, ou por escolaridade, ou por estado. Isso vai fazendo ali, né, a diferença na hora de correção do teste. Mas, assim, são inúmeros. Daí, o que você vai complementando são as escalas, né? Por exemplo, se é um TDAH, onde você vai avaliar em testes de funções executivas, né? Por exemplo, se é um adulto, então assim, você vai colocar ali uma escala específica para disfunção executiva, entende? Então, assim, você vai adequando, né, conforme a hipótese diagnóstica, mas nada impede que também outras demandas surjam, né, para a gente também validar ou não essa hipótese inicial. Exatamente. E aí, pessoal, né, para tentar dar um exemplo para vocês, a gente tem situações, né, que a família chega aí com uma queixa, né, de TDAH ou até mesmo de um TEA. E aí, conforme a gente vai fazendo, né, as avaliações, tanto a Lisa quanto eu, a gente começa percebendo, né, a partir dos testes, a partir dessas avaliações, que vai surgindo comorbidades, né? A gente percebe muito no TDAH aí transtornos de aprendizagem, crianças com dificuldades aí, né, nessa questão do TPAC, enfim. E aí, a gente vai direcionando também, né, esses testes para essas novas aí possibilidades, porque quando a gente fecha, né, esse relatório, nós conseguimos aí enxergar realmente se tem aí um possível quadro de transtorno de aprendizagem. Para quem não sabe, a gente só fecha o diagnóstico de transtorno de aprendizagem de pelo menos aí um mínimo de 6 meses de intervenção. Né, para ver aí esse quadro, se tem melhorias ou não, para a gente poder fechar diagnóstico, né? Esses dias eu me assustei bastante, porque é uma criança que estava indo para o 2º ano, né, este ano, já aí fechamos um diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Eu falei, calma, né, mas ela ainda não passou esse processo de alfabetização, que é de extrema importância, né? E aí não teve intervenções, como que já chega, né, esse diagnóstico? E aí eu acalmei um pouco a mãe, porque às vezes, né, se coloca, ou até mesmo a família não entendeu como que é esse processo, e aí já acha que é a dislexia, né? Então, a dislexia, a gente precisa aí, a criança se está nesse processo de alfabetização, terminar aí esse ciclo, né, com reforço, com as estratégias aí do professor, e aí após
isso a gente vai realmente verificar se é um transtorno de aprendizagem, com esse, no mínimo, 6 meses de intervenção, para que seja uma coisa mais correta. Exato, Né? perfeito. Até porque o aprender demanda esforço cognitivo, não é? Então, assim, se essa criança não passa por essa intervenção, a gente não tem como detectar, né, se é de fato uma dificuldade ou se é um transtorno. Foi perfeita essa colocação, porque muitos pais às vezes já querem o diagnóstico, por exemplo, do transtorno específico de aprendizagem, né, com prejuízo na leitura, na escrita ou na matemática, e não é o caso, porque às vezes não passou por nenhuma intervenção para mensurar isso. Exatamente, né? Então é de extrema importância. E aí, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu bastante, quando os pais vêm fazer a avaliação da criança, e aí a gente começa lá na anamnese, falar com o pai, perguntar, e aí quando, né, termina aí essas avaliações, que a gente vai dar um retorno, aí esse pai, essa mãe fala assim, nossa, mas quando eu era criança eu era desse jeito, eu tinha essas dificuldades, eu tinha não sei o quê, e aí ele vai procurar saber se ele também se enquadra naquele diagnóstico, Exato. né? Hoje está muito presente pessoas com autismo, né? Fechando com 40, 50 anos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da avaliação para adulto, né? Sim. Como que a pessoa É bem pode esperado, né? Principalmente quando é transtorno aí do neurodesenvolvimento. Então, assim, vamos. Eu considero que hoje a informação ela chega muito mais rápido, né? Então, antes, né, lá atrás, as pessoas não passavam, né, por avaliações e até hoje, né, a gente ainda entende que não, infelizmente, não é todo mundo que consegue, né, investir num processo de avaliação, mas de qualquer forma, hoje em dia, assim, as pessoas já têm mais informação, não é? Por mais que não entenda, às vezes, o processo, ela sabe, né, quais são as características, né, de um TEA, quais são as características, né, do TDAH, mas algumas pessoas pegam, às vezes, até critérios isolados e já começam a vestir a roupa, né, do TDAH. Então, não é isso, né? Por isso que a gente tem que se atentar, né? Então, principalmente no TDAH, tem que ter a presença aí dos sintomas desde a infância, né? O que já dá para ser percebido antes dos 12 anos, né? E tem que ter prejuízo em mais de 2 ambientes. Então, assim, tem algumas questões que, né, às vezes a pessoa, só na vida adulta, ela se depara com prejuízos, mas às vezes é em função, né, de uma ansiedade, de uma perda, de um ente querido. Então, a gente tem que analisar não somente ali a situação hoje, né? Não só o prejuízo, porque às vezes ela trabalha com algo que ela não gosta, então ela se vê sem energia, desmotivada. Então, né, por que ela está, né, desatenta? Porque não consegue engajar, aquilo não faz sentido para ela, então assim vai muito além, não é, Andréia? Exatamente, é importante isso que você falou. Tem que ser algo, né, que não aconteça somente em casa, somente no trabalho. Tem que acontecer em mais ambientes e tem que gerar um certo sofrimento, angústia, né, para aquela pessoa. Não é só porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou esquecendo das coisas, estou distraída, aí tem TDAH. Né, a gente ouve muitas pessoas, tudo é TDAH, ou agora, né, falar assim, olha, eu acho que eu tenho autismo também, né? A gente vai ter muitas características aí, mas para realmente ser um autismo, para ser um TDAH, isso tem que gerar muitos prejuízos, né, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social, tem que gerar sofrimento, né, para a pessoa, porque às vezes é assim, eu dormi um final de semana, descansei e pronto, né, aquele esquecimento, aquela desatenção, passou. Então, não é simplesmente achar alguns sinais que já tem o diagnóstico. Por isso que é importante. Sim, exato. E até se for para considerar também a sobrecarga de informações que nós temos hoje, então, assim, hoje, infelizmente, a gente não estimula mais a nossa memória a gravar um número de telefone, um endereço. Então, assim, a nossa vida está no celular.
Então, assim, é bem delicado, porque antes a gente treinava mais a nossa memória, hoje em dia não, nós falamos, tá no celular, tá no celular. Então, assim, o que gera, às vezes, né, um certo conforto, entre aspas, mas é aquilo, a gente acaba deixando o cérebro preguiçoso também, por outro lado. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem que levar à questão, né? A gente tem que pensar, e é importante estar ouvindo do profissional essas questões, porque senão a pessoa vai lá, faz uma avaliação, que a gente sabe que não é uma avaliação barata, né? Então, é importante aí ter essa conversa com o profissional para que a gente possa fazer algo de uma forma que seja assertiva, né? Que seja realmente validada. Exato. E ficou, gelou aqui a sua imagem. Veja se deu algum problema aí para você. Porque para mim você está gelado, só sai sua voz. Peraí, é que eu tô pelo celular, deixa eu ver. Pessoal que está entrando, Regiane, Prof. Dias, sejam bem-vindas. Quem tem perguntas, pode colocar suas perguntas aí para a gente respondendo. Eu estou colocando aqui as perguntas do pessoal que deixou na caixinha, tá? Mas vocês podem também colocar aí as perguntas de vocês. A gente tem mais aí uns 10 minutinhos de live, né? Então coloquem as perguntas, não saiam daqui com dúvidas, né? Porque é muito importante a gente aí entender o porquê dessas avaliações, né? Como a gente chega a esse profissional. Acho que a Alice caiu. Acho que a Alice caiu. Vamos ver. Eu vou mandar o convite para ela de novo a participar. Deixa eu ver se ela está. Então, o que acontece? Liz, eu acho que você vai ter que mandar. Acho que você mandou, né? Vamos lá. De vez em quando o Insta faz isso com a gente, mas faz parte. Vamos ver. Agora foi. Oi, tá me vendo? Agora estou. Porque eu tava no Note, daí só que eu só tava te ouvindo pelo celular. Enfim, deu tchutchu, mas vamos lá. Voltamos. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Como é feito o processo de avaliação? Certo, inicialmente, ao menos eu, né? Quando alguém me procura, eu sempre procuro entender a queixa e explicar já, né, qual o objetivo da avaliação, né, relacionando também a queixa dessa criança, desse adulto, né, quando quando é uma demanda para a criança, né, eu converso já com os pais, esclarecendo todas as etapas. Então, inicialmente, né, fechado aí, né, o contrato, a gente parte, né, para a anamnese, né, então faz toda aquela investigação de histórico familiar, certo? A chegada dessa criança, o desenvolvimento dela, pensando aí na questão de como foi o ingresso à escola, né, a questão da gestação, todas aquelas informações gerais acerca da criança, até os dias atuais. Então, depois a gente já parte, né, para as aplicações aí dos testes, né? O que eu faço ao longo aí dessa testagem? Faço visita escolar, sempre faço contato também com aqueles informantes qualificados que convivem ou conviveram bastante nos primeiros anos aí da infância, e por aí vai. Quando é adulto, é algo mais específico, né? Então a gente, né, só quando às vezes pede para conversar com pai e mãe, mas normalmente não, né? Geralmente o adulto já traz, né, todo aquele histórico, ele já é mais específico nessa questão do conteúdo. Mas assim, após toda a testagem, a gente parte aí para toda aquela correção, né? É o momento de se debruçar aí nos estudos, né? Relacionar a hipótese diagnóstica com tudo que apareceu, né? Na parte da testagem, e é aquilo, né? Uma anamnese bem feita também vai fazer toda a diferença, porque ela vai trazer muitas respostas, né? A respeito aí desse paciente. Então, ao longo aí, né, dessa elaboração
elaboração do laudo até concluí-lo, a gente faz depois a devolutiva para os pais, depois para a escola, e aí é o momento que esses pais ou o adulto, ele pode levar esse documento tanto para a escola, quanto para o neurologista, neuropediatra, o psiquiatra, para verificar a necessidade de medicamento, né? E as estratégias que também são orientadas, né, para intervenção. No caso, a psicopedagoga, a fono e por aí vai. Perfeito, muito bem. Eu ia fazer uma pergunta, mas como eu fico prestando atenção em você, acaba esquecendo, porque é muita informação, eu acho que é Muita muito importante, informação, né? Eu lembro quando eu estava lá em 2016, quando eu estava fechando o diagnóstico do meu filho, a gente não tinha essas informações, né? Não chegava pra gente, olha, o neuropsicólogo vai fazer tal coisa, são várias avaliações, ele vai na escola. Então, assim, a gente ia na sorte quando achava um profissional que nos orientava. Hoje a gente fala muito da questão, né, da orientação parental, que é de extrema importância, porque não é simplesmente fazer uma avaliação, é você acalmar o coração deste pai, desta mãe, porque quando a gente pega o relatório e vê lá um monte de feed, um monte de coisa sendo falada, nosso coração parece que vai sair para fora, né? E aí tem esse olhar também, né, do profissional, que é esse acolhimento a essa família. Uma coisa que eu acho muito bacana é que você senta com os pais, senta com a criança, né, para apresentar aí, descrever, né, todo o descritivo aí do laudo, do relatório, para essa família entender, né, o que é isso, né, que transtorno é esse, que possível deficiência é essa e o que fazer depois. Então, acho que isso é de extrema importância. E tem uma questão aí que você colocou da importância de ir na escola, né, para conhecer esse ambiente escolar da criança, das pessoas próximas, porque às vezes acha que é só o pai e a mãe que vai ter, né, uma informação, às vezes é o avô ou é um vizinho, né? A gente já teve casos, no meu caso, já tive caso do tio da perua, né, de falar assim, não, porque ele, dentro da perua, com o transporte, enfim, acontece tal coisa. Então, essas pessoas, elas trazem pra gente aí, né, um enriquecimento muito grande do paciente que a gente está ali avaliando. E aí, às vezes, as pessoas não entendem porque é caro, né? Acha que é caro, mas se a gente for analisar o tanto de exceções que ocorrem, né? Além das exceções, tem o trabalho por fora que ninguém está vendo, né? Porque as pessoas vê ali, a gente com a criança, vendo uns instrumentos, fala, mas eles estão brincando? O que eles estão fazendo, né? Às vezes as pessoas não entendem todo esse processo, que por trás disso tem uma ciência, né, ciências aí, por trás disso a gente tem que tabular todos esses resultados, tem que fazer aí o parecer descritivo aí, que é de extrema importância, que fique claro para a família, que fique claro para os profissionais. Então, um trabalho que assim, é de extrema importância, né, e acaba sendo barato, que a gente vê tudo que está por trás. E pegando ainda essa deixa, é bem isso, né? Porque envolve estudo, envolve supervisão, é tempo de correção, né? Até laudar de fato. E assim, e o trabalho não para, né? Porque depois tem os desdobramentos também. A gente conversa com outros profissionais, porque a gente pensa na qualidade de vida, né? Dessa criança, desse adulto. Então a troca, né? Por exemplo, já passou por mim, mas é aquilo, a gente ainda troca, né, a respeito também da evolução, né, daquela criança, e assim é muito satisfatório. Eu acho que o maior prazer é eu dar uma devolutiva e aquilo se encaixar, né, para responder essa angústia, né, seja da criança, dos pais, do adulto, porque eles encontram ali, sabe, assim, um direcionamento também, né, e assim, eu nunca me esqueço, uma adulta, né, que ela recebeu aí o diagnóstico de TDAH, já depois dos 40 anos, e ela falou, nossa, você tirou um peso, né, das minhas costas, porque eu sempre me senti, assim, a pessoa mais limitada, a pessoa que não conseguia, sabe,
avançar, né, com os seus objetivos. Daí quando você percebe que é algo estrutural, né, assim, que ela de fato não ia ter controle, daí você pensa, né, nossa, né, a partir do medicamento ela conseguiu, né, trazer ali mais qualidade de vida e respeitar, né, as limitações dela. Então, assim, é muito satisfatório, né, porque é uma virada de chave, mas, por outro lado, também, assim, muito, assim, é de uma responsabilidade imensa, né, porque é aquilo, os pais criam muita expectativa também, né, então tem que ser algo muito sério, né, nessa questão de estudo. Então, por isso que não tem como escolher essa área para quem não gosta de estudar sempre, né? Essa questão de se atualizar, exato. Exatamente. E aí é interessante porque, assim, gente, nós temos as trocas. Ó, a Juliana falou que excelente live. Obrigada, Juliana. Que a gente possa estar contribuindo cada vez mais. Acho que o intuito, né, dessas lives é poder direcionar as famílias, até mesmo as escolas, porque muitas vezes não sabe, né, para qual profissional direcionar, como que dá esse suporte para a família. Uma coisa interessante também, gente, que talvez nem todos sabem, quando a gente visita a escola, quando a gente vai até a escola, ou, né, depois conversar com essa escola em relação à criança, a gente também faz as orientações aí necessárias para essa escola, porque a escola também tem a dificuldade, né, de entender esses diagnósticos, de compreender como que o pedagogo, os demais professores podem atuar de forma aí significativa. Então, o nosso trabalho não se limita só às avaliações. Exato. Por trás dessa avaliação, é também aí abrir, né, possibilidades para essa escola, para essa família, aprender a lidar com esse diagnóstico. Para o adulto é libertador, só que ao mesmo tempo ele precisa ter que caminho eu vou seguir, né? Eu tenho um diagnóstico agora, eu entendo que não dependia só de mim, tinha coisas além, mas o que eu posso fazer para melhorar? É a medicação, né? Eu continuo aí fazendo as terapias para me ajudar. Então, assim, é dado todo um suporte, né, para essa família, para esse adulto, para esse adolescente, para ele poder caminhar, né? Porque senão, já vi situações de famílias, né, recentemente chegar até mim e falar assim: ah, mas eu só recebi o relatório e não me foi direcionado, né? O que eu faço? Aí chega com um monte de angústia, um monte de perguntas, né? Então, assim, eu gosto muito do trabalho da Lisa porque ela tem esse olhar para a família, para a criança, né? E eu acho que isso é de extrema importância. Sim. Quando a gente tem esse olhar. Exato. E até quando, né, os pais recebem o laudo, por exemplo, e agora, o que eu faço? Então, eu sempre oriento, vai estudar, né, sobre o diagnóstico, né, por exemplo, se é um TDAH, um TEA, porque o conhecimento, ele abre portas, né, é aquilo, a gente, porque assim, pensa no mundo novo, né, você passou por isso, então, assim, a gente precisa se apropriar para começar a entender, né, as reações daquele filho que não é fingimento, que não é frescura, que não é manha, não é? Então, assim, a partir do momento que você traz à luz esse conhecimento, você lida diferente com a situação, não é? Perfeito. Muito bem. Deixa eu pegar só mais duas perguntas, porque a gente está chegando aqui no final da nossa live. O pessoal que tiver perguntas, dúvidas, pode colocar. A gente tem mais alguns minutinhos aqui, para não se estender muito. Que é um tema que, se for deixar, a gente fica a noite inteira falando, porque tem muita coisa, né? Tem muito, muito conhecimento por trás dessas avaliações. Tem aqui uma pergunta, que eu acho que a gente até respondeu, mas eu vou colocar aqui, né? É preciso estudar ou se preparar para fazer os testes? Então, por exemplo, a neuropsicopedagoga, ela faz ali a especialização e pronto, ou vai ter que buscar, né, além aí para poder realizar esse teste?
Na verdade não precisa estudar, então assim, os próprios testes, né, o intuito é ver como você lida, né, com alguma, né, quais são quais são ali os seus comportamentos, né, como que você lida ali com a questão, por exemplo, de uma atividade que avalia a flexibilidade cognitiva ou controle inibitório, né, que é aquele autocontrole, ou é uma pessoa às vezes mais impulsiva. Então o nosso olhar vai ser voltado a isso, né? Lógico que o de eficiência intelectual, por exemplo, né, a escala VISC para crianças, tem muito essa questão, né, do conhecimento adquirido ao longo da vida. Mas assim, é algo para mensurar, né, para verificar qual o nível, né, de memória semântica que essa criança tem, certo? Então, assim, ela vai acessar aquele conteúdo aprendido, mas assim, não precisa treinar nem estudar, por quê? É para mensurar exatamente o que ela conseguiu sustentar na memória, né? Então, por exemplo, se eu avalio um adolescente que tem ali os seus 16 anos e às vezes eu começo a trazer, né, perguntas que ele era para ter aprendido ao menos, né, no 5º ano. Será que essas respostas ele ainda sustenta até hoje na memória? Foram armazenadas? Nesse sentido, né? Mas assim, não precisa de preparo. O que a gente recomenda é que, né, vá descansado, alimentado, para se dedicar de fato, né, para engajar, porque de nada vale, né, o atender um paciente que não esteja ali motivado a participar desse processo. Né? Então a pessoa tem que estar aberta, né? Mas as atividades são bem diferenciadas, né? Eu, em particular, eu deixo ali a pessoa bem à vontade, né? Então é um processo leve, né? Que a gente faz aquelas interrupções quando necessário, mas assim, tem que ser agradável, né, para os dois. Até porque se ele for estudar antes, né, o teste de avaliação, a gente vai ter aí uns testes que não vai poder ser validado, né? Porque ele já sabe como Já atuar, já sabe burlou, como né? fazer, né? Então não tem como. Então, acho que a Exato. parte que é mais bacana desses testes é isso, que a pessoa não sabe o que vai vir. Né? Exatamente. Então, é aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já aprendeu no decorrer da vida, ou que ela tem realmente dificuldades, né? Para que o teste realmente aí ocorra de forma assertiva. E a Perfeito. última, então, é a questão. Eu acho que a gente também já falou, mas eu acho que vou pegar essa outra aqui. Quem pode se beneficiar de uma avaliação neuropsicopedagógica? Eu acho que essa aqui, para fechar, é interessante. Certo, então assim, a avaliação é o que ocorre, né? Por exemplo, com idosos, né? O idoso está tendo ali aquele declínio cognitivo, né? Ai, será que é Alzheimer? Então, assim, é abertura para o idoso. Por exemplo, se a pessoa começou a se deparar com muitos prejuízos no trabalho, ali já teve uma memória excelente, eu tive Covid, me deparo também com prejuízos na atenção, na memória, será que é, será que não é? Enfim, tem toda ali, né, uma demanda particular, a partir do momento que aquilo que você entende que não te representa mais, né? Não tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu tinha uma memória extraordinária, né? Depois do Covid, minha memória está péssima. Então, é uma pessoa que pode passar por avaliação, a pessoa tem ali um transtorno de personalidade, ela pode também passar. Então, assim, traz também autoconhecimento, é um processo, assim, muito instigante, né? Nessa questão de conteúdo a teu respeito, né? Mas geralmente o que mais vem é questão, né, de dificuldade na aprendizagem, prejuízos na memória, prejuízos comportamentais, né? Tudo, né? A gente pode, todos esses perfis podem passar por avaliação. Perfeito. Muito bem. Então, gente, eu acho, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta assim que não pode deixar para amanhã. Deixa eu me ver. Aqui
aqui. Quanto tempo demora assim para fazer uma boa avaliação, né? Para que seja algo assertivo? Certo, então, assim, tudo vai depender também do ritmo, né, do paciente, né, até porque a gente avalia também essa questão de velocidade de processamento, mas uma média de 8 a 12 sessões, então tudo vai depender muito do ritmo, né, porque você coloca anamnese, né, coloca ali entrevistas às vezes complementares, conversa com o informante, visita escolar e por aí vai. Então, assim, varia muito, né, nós temos ali uma bateria X a ser aplicada e ao longo do processo vão surgindo, né, às vezes conversas para complementar, é aquilo, não dá para a gente ali restringir, mas uma média é de 8 a 12 sessões a depender do paciente, às vezes é um paciente mais lento, às vezes é um paciente muito ágil, então assim, por quê? Né, vai estender o processo, então assim, é aquilo, né, a partir do momento que eu tenho toda a bateria, conversei com todas as pessoas envolvidas, então eu já tenho dados suficientes para, né, avançar com essa questão da produção do laudo. Ai, perfeito. Então, gente, olha, anotei um monte de coisa aqui que eu vou fazendo, vou anotando tudo, né? Porque a minha memória não, é e um caos. desculpem por essas questões técnicas que, olha, eu tinha colocado pelo Note, daí não abriu, eu abri agora pelo celular, daí eu não tô conseguindo te visualizar, só ouço a tua voz, enfim, Instagram. Mas você está aparecendo para nós aqui. Então ótimo. Vou deixar gravado, gente, porque eu sei que tem muitas pessoas, tem amigas que estão aí se formando na psicologia, falando, André, eu estou em aula, mas eu vou ver depois, né? Colocar algumas perguntas aqui também, porque a gente começou lá no curso de neuropsicopedagogia juntas, e elas agora estão dando continuidade, fazendo curso de psicologia, mas já falaram, eu vou assistir depois, eu quero ver, porque futuramente, né, elas serão psicólogas. Perfeito. E aí todas as informações que você colocou aqui, eu acho que para elas vai ser muito válida. Para mim também, como neuropsicopedagoga, porque a gente acaba tendo aí mais confiança, né, para falar aí um pouquinho sobre o neuropsicólogo, porque quanto mais a gente tem conhecimento, a gente consegue indicar cada vez mais, a gente consegue, né, dar esse suporte para a família, para ele entender essa questão dos laudos, para entender a questão aí de que profissional, né, buscar. Eu acho que tudo que a Lisa falou aqui para a gente foi de extrema importância, porque às vezes a gente vai num profissional e ele fala, olha, 2 sessões, 3 sessões, né? A gente sabe que para essas baterias, né, avaliativas, 3 sessões é pouco, Sim. Né, para que a gente possa aí ter um resultado efetivo para essa criança, para esse jovem, para esse adulto. Vocês viram, né, que desde pequeno até idoso, o neuropsicólogo faz aí essas avaliações, né? Então, se você está percebendo que o seu pai, que o seu avô, que o seu tio está apresentando aí questões cognitivas, de memória, atencional, enfim, né, que está gerando prejuízos para o dia a dia dele, procure o neuropsicólogo. Lisa, eu vou pedir, né, já quero agradecer aí a parceria, agradecer aí eu que por você ter aceitado o convite. O prazer é meu. Pra gente as suas redes aqui, né, o seu contato, os seus atendimentos, enfim, porque aí o pessoal depois vai te procurar. Eu coloquei lá, pessoal, o Instagram dela, mas ela vai deixar aqui também salvo, né? Falar aqui para vocês. Já seguem a Lisa, porque tem bastante informação aí no Insta dela. Obrigada, André. Eu também fico à disposição, certo? E aquilo, até a próxima, logo mais. Passa o seu Insta pra gente. Tá. É para colocar por aqui mesmo? Não, é só falar que depois eu coloco. Sim, sim. É o Elisa Kikuki ponto neuropsi. Ponto neuropsi? Isso. Deixa eu ver. Opa. Eu vou deixar aqui acho que eu coloquei certo. Dê uma olhada, eu coloquei aqui Elisa Kikuki. Isso, perfeito, certinho. Perfeito. Então, mais uma vez, Elisa, muito obrigada. Muito você obrigada pelo carinho.
Estou à disposição. Pessoal que acompanhou aqui, muito obrigado. Pessoal que mandou as Obrigada, perguntas, boa noite, né? O pessoal. pessoal que vai ver depois, que vai deixar as perguntas, a gente pode aí estar fazendo uma próxima live. Vocês podem colocar aí que tema que para vocês seria interessante saber, né, de uma psicóloga, neuropsicóloga, eu tô com neuropsicopedagoga hoje. Enfim, mas tá valendo. Obrigada, Alice, Só pessoal. segunda-feira. Eita, Faz parte. Hoje foi uma segunda, assim, sabe, daquele jeito, recheada. intensa. Então, faz parte. Muito obrigada. Ok, obrigada a Um vocês. Um beijo. Pessoal, beijo. ótima Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.